Bom dia, meus queridos alunos do quinto semestre. Um prazer revê-los, ainda aqui de forma virtual, né? E lembrando que nós estamos disponibilizando essa aula no meu canal, lá no YouTube, Professor Newton Vivan. Quem ainda não está inscrito, se inscreva, coloque lá, clique lá no sininho, que todas as aulas novas vocês serão cientificados, tá bom? E aí, o que nós combinamos também, essa semana, excepcionalmente, segunda-feira, não teve aula, porque foi feriado, né, de 9 de julho, antecipado, mas nós estaremos continuando a matéria, tá certo? E aí, todas as aulas eu estarei no horário de aula das 6h30 até as 20 horas, estaremos juntos lá para tirarmos todas as dúvidas e também assistirmos juntos o vídeo aí. Farei esse vídeo em duas partes, a pedidos, como eu já tinha comentado, e depois já deixarei disponibilizado tanto no YouTube quanto na plataforma Kitutor, tá certo? Muito obrigado, continuemos então. E orando a Deus para que acabe, né, que nós possamos estar juntos, porque as saudades também é grande da minha parte, de estar ao lado de vocês aí no dia a dia. Mas vamos lá. Na aula passada, nós começamos a falar sobre a casa, o asilo inviolável do indivíduo. Eu dei todas as definições legais de casa, quando se pode entrar, quando não se pode entrar, quando é crime, quando não é crime, etc. Continuando o capítulo ainda, tá? Das inviolabilidades, agora nós vamos falar do crime de inviolabilidade de correspondência. Então aí as mulheres mais curiosas, que ficam abrindo cartas de marido e etc., é crime, viu? Não pode abrir. Né? A gente brinca que a mulher fica mexendo nas cartas. Hoje é óbvio que hoje quase ninguém escreve mais carta para ninguém. Ou é carta de cobrança chegando, ou são os envelopes de operadoras de serviços, da Bandeirantes, do SAI, no caso aqui Guarulhos Sabesp, como é que se fala? Conta telefônica, conta de internet, etc. Difícil vir uma cartinha, mas mesmo assim não pode. Se está nominal aquela pessoa, um terceiro que não é o destinatário, ele pratica delito. Porque esse delito só não é praticado pelo remetente e pelo destinatário. Qualquer outra pessoa que não seja remetente ou destinatário comete o delito. Olha lá o que fala do delito de violação de correspondência, que está previsto lá no artigo 151 do Código Penal. Ele diz lá o seguinte: devassar indevidamente o conteúdo de correspondência fechada dirigida a outrem. Aqui não é rasgar, não é jogar fora, é devassar, é ter acesso a este conteúdo sem autorização de quem de direito. E quem de direito? O destinatário ou o remetente. O remetente pode dizer: olha, estou mandando uma carta aí, Newton, para sua casa, tanto faz se você abrir, se a Daniele abrir, se para o seu escritório, tanto faz se a sua secretária abrir. Mas aí o remetente autorizou. O destinatário também tem que autorizar. Por exemplo, a minha secretária, qualquer correspondência que chega lá, ela me avisa: doutor Newton, chegou uma correspondência aqui. Tem problema nenhum. Eu falo: Ana, abre para mim e veja o que se trata, que às vezes é uma coisa emergencial, tá? Então é normal, mas eu autorizei. Ela abriu porque eu autorizei. No caso, não pode devassar, seria o indivíduo que coloca luz, que coloca algum mecanismo para ver o conteúdo interno daquela carta, tá? Só que esse delito tem uma pena ridícula, né? A pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Então já é um crime de menor potencial ofensivo. E aí cabe o artigo 61 da Lei 9.099, porque é o crime pequenininho, crime de menor potencial ofensivo. A objetividade jurídica aí é proteger a liberdade de manifestação do pensamento na comunicação. Por quê? Óbvio, né? Existem cartas que são sigilosas, cartas que as pessoas se declaram, que as pessoas contam problemas, que as pessoas, enfim, falam da sua vida, e são coisas pessoais, são coisas privativas. Então não é dado a ninguém o direito de devassar, de ter acesso àquele conteúdo. O sujeito ativo aqui pode ser qualquer pessoa, então qualquer um pode praticar esse delito, com exceção, eu já tinha falado, do remetente e do destinatário. Esses não vão devassar, porque eles sabem,
irá saber o conteúdo porque é remetido a ele, e o outro já sabe o conteúdo porque é o remetente. O destinatário irá saber porque é para ele, e o remetente já sabe porque é o remetente que enviou, tá? O sujeito passivo aí, no caso, a vítima, tá? É tanto o remetente quanto o destinatário. Os dois serão vítimas. O remetente que não queria que aquilo fosse divulgado e o destinatário pelo mesmo motivo. Elemento subjetivo do tipo é o dolo, somente responde na forma dolosa. Professor, mas pode haver a forma culposa? Pior que pode, eu vou dar um exemplo. Meu nome é Newton de Souza Vivan Nunes, né? O nome do meu irmão é Nilson de Souza Nunes, tá? Só não tem o Vivan. Nilson de Souza Nunes. Então o que acontecia? Às vezes, quando nós éramos adolescentes, chegava a carta Nilson de Souza Nunes, Newton de Souza Nunes, tal, e aí eu pegava aquela carta e às vezes olhava assim, sabe quando você vê, mas não vê? Pegava a carta, já abria. Quando eu ia ler, o conteúdo era para o meu irmão, e vice-versa. Mas aí não há dolo, porque eu não abri a carta querendo devassar. Eu efetivamente abri porque eu acreditei que era para mim. Então pode acontecer a forma culposa sim, mas como o elemento é subjetivo, terá que ter a prova de que foi por negligência ou por imprudência, tá? A consumação no momento que o agente toma conhecimento do conteúdo da correspondência fechada. Por isso que eu falei que aqui não se abre a correspondência. Aqui ele toma conhecimento devassando de alguma forma, com luz, com raio-x, o que quer que seja, daquele documento, do conteúdo daquele documento. É isso que é vedado. Vou dar um exemplo. O indivíduo pode mandar um envelope pardo, aqueles envelopes pardos, e o indivíduo com outro objeto, com outro aparato, ele consegue ver que era uma certidão, que é um documento que tem ali dentro. Então há formas de devassar. É por isso que o legislador pune. A tentativa aqui ela é admissível. No momento que alguém que não é o destinatário vai tentar devassar aquela correspondência, ele é surpreendido. E aí ele responderá na forma tentada e não consumada. A ação penal ela é pública incondicionada. Olha que interessante. Aqui a ação penal é pública e incondicionada. O legislador ele não permite que qualquer pessoa devasse aí a correspondência alheia. E aí qualquer um pode dar notícia crimes. Não precisa de representação, tampouco de queixa-crime. A Lei 9.099, nós já havíamos falado, eu vou só reforçar, é cabível o artigo 61. É cabível o artigo que fala do crime de menor potencial ofensivo, tá? E a ação penal nós já falamos, ela é pública e incondicionada. O dono da ação, o dominus lit, será o promotor de justiça. Poucos merecem esse título. A maioria é promotor de acusação. Mas um ou outro é promotor de justiça. O artigo tem um subtipo que também faz parte do artigo 151, que aí sim é sonegar ou destruir a correspondência. Aí o indivíduo esconde a correspondência alheia ou destrói, ateando fogo, rasgando, jogando no lixo, não interessa, tá? Aqui a pena já é um pouco maior, é de 1 a 3 anos. Cabe também a 9.099, só que não é crime de menor potencial ofensivo. Vamos falar lá na frente. Olha lá, parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem? Inciso 1. Quem se apossa indevidamente de correspondência alheia, embora não fechada, e no todo ou em parte a sonega ou destrói. Quem fica com a correspondência alheia, ela pode estar lacrada ou pode estar aberta. Se ele esconde aquela correspondência ou destrói, joga na lareira, lá taca fogo, etc., pena de 1 a 3 anos, tá? Violação de comunicação telegráfica, rádio... Aliás, desculpem. Volta a fita. Eu olhei lá embaixo direto, estou errado. Esse parágrafo 1º aplica-se a pena do caput. 1 a 6 meses. Então, voltando, o caput a pena é de 1 a 6 meses e o parágrafo 1º a mesma pena. Diferença do caput para o parágrafo 1º. No caput, o indivíduo não abre, faz de conta que é uma correspondência aqui, ele de alguma forma ele consegue ver o conteúdo. Ele devassa, nome da cerveja, ele devassa o conteúdo. Já no parágrafo 1º, ele sonega, ele esconde aquela correspondência alheia, aberta ou fechada, aí tanto faz, ou ele destrói, a pena é a mesma do caput, tá bom? A pena de 1 a 3 anos,
ela vai a partir da violação do inciso 2. O parágrafo 1º, o inciso 1, é igual ao anterior, tá? Já parágrafo 3º, aliás, né? O parágrafo 3º muda a pena. O parágrafo 1º, ele mantém a pena, o parágrafo 2º, ele aumenta a pena, e o parágrafo 3º, ele tem uma pena própria. Daqui a pouco eu vou explicar a diferença, porque um são causa especial de aumento de pena e o outro é uma qualificadora. Aliás, já daqui a pouco não, vamos explicar já. O caput, o parágrafo 1º, incisos 1, 2, 3 e 4, eles têm a mesma pena, tá? Não tem aumento de pena. O parágrafo 2º é uma causa, se quiser anotar, pode anotar, é uma causa especial de aumento de pena, porque ele fala que a pena aumenta da metade se há dano para terceiro, dano para outrem, tá? Causa especial de aumento de pena. Já o parágrafo 3º é o crime na forma qualificada, é uma qualificadora, porque aqui tem uma pena própria, qualificadora, tem uma pena própria, tá? Tem uma pena própria aqui. Então, olha lá. Inciso 2. Quem indevidamente divulga, transmite a outrem ou utiliza abusivamente comunicação telegráfica ou radiotelegráfica, telegráfica, os telégrafos, radiotelegráfico, aqueles rádios de comunicação, dirigida a terceiro, ou conversação telefônica entre outras pessoas, o chamado boi na linha. Então, quem divulga, transmite ou utiliza abusivamente, ou seja, que se entra no meio lá, fica ouvindo a conversa e faz divulgação, transmissão, ou de forma ilícita participa ali sem autorização, a pena também vai ser a pena de 1 a 6 meses ou multa. Inciso 3. Quem impede a comunicação ou a conversação referidas no número anterior. Aquele que atrapalha essas comunicações de forma dolosa, claro, se for de forma culposa, não. De forma dolosa, ele também terá a pena de 1 a 6 meses de detenção. E o inciso 4, quem instala ou utiliza estação ou aparelho radioelétrico sem observância à disposição legal. Classe, o aparelho radioelétrico, né, os rádios, eles podem ocasionar até acidentes aéreos. Então isso é uma coisa muito séria aí, tá? Então o indivíduo que instala ou utiliza estação ou aparelho radioelétrico também responde pelo crime, porque ele não pode, não é só a infração com a Embratel lá, é infração penal também. Já o parágrafo 2º, ele aumenta a metade da pena de cada um dos delitos que eu falei agora há pouco, se houver dano para outrem. Havendo dano para outrem, então haverá causa especial de aumento de pena. Por que é causa especial de aumento de pena e não qualificadora, professor? Porque aqui não se aumenta, não se cria uma pena nova. Pega-se a pena do caput, que é de 1 a 6 meses, e aumenta-se da metade. Então ficariam 45 dias a 9 meses de pena. Uma pena diferente, 45 dias a 9 meses, porque metade de um mês, 15 dias, metade de 6 meses, 3 meses. A pena mínima, 45 dias, a pena máxima, 9 meses, tá? Parágrafo 3º, aqui sim, aqui é uma causa qualificadora. Esse parágrafo 3º qualifica o delito, tanto que qualifica que a pena é diferente e é uma pena muito maior. Olha a pena aqui, detenção de 1 a 3 anos. Não é mais crime de menor potencial ofensivo. Deixou de ser crime de menor potencial ofensivo, se tornou um crime que cabe só a suspensão condicional do processo. Olha lá. Diz lá então, parágrafo 3º. Se o agente comete o crime com abuso de função em serviço postal, telegráfico, radioelétrico ou telefônico. Aqui é um crime próprio, porque ele pune o indivíduo que trabalha no serviço postal, nos correios, nos serviços de telégrafos, nos radioelétricos, nas estações de rádio, ou ainda nos serviços telefônicos. Funcionário, por exemplo, lá o funcionário que faz as manutenções, que agora são todos terceirizados, de internet, de telefonia, vamos colocar telefonia.
eles vão lá no poste, eles conseguem, pelo grampinho lá, eles conseguem ouvir a comunicação de qualquer daquelas casas daquela rua. Imagina que o cara lá é meio tarado, lá tá fissurado numa mulher da casa, ele quer saber a história da mulher. Ele pega e coloca lá, ele finge que tá arrumando o poste, coloca lá o grampinho e fica ouvindo lá a conversação daquela pessoa. A pena dele não vai ser a pena normal de 1 a 6 meses, vai ser 1 a 3 anos, porque ele é funcionário da empresa de comunicação e está lá efetivamente fazendo o crime, praticando o crime, tá? Ah, o crime, a regra, ele é de ação penal pública incondicionada, mas existe uma exceção que está aqui no parágrafo 4º. Olha lá. Somente se procede mediante representação, salvo nos casos do parágrafo 1º, inciso 4, e do parágrafo 3º. Em verdade, o crime, a regra, muda aqui. A regra, o crime é de ação penal condicionada. Então mudem lá. A regra foi um erro aqui, eu já corrigi, tá? Foi falta de atenção. A regra é que o delito aí é de ação penal pública condicionada. O que é uma ação penal pública condicionada? Só para recapitular, é aquela em que depende-se de representação da vítima. E como é que se conta, professor? Do momento que se descobre a autoria, conta-se 6 meses, e aí, a partir desse interim, né, ele terá que ir à delegacia, fazer um boletim de ocorrência e representar pela continuidade do inquérito. Então, esta é a regra do artigo 151, não pública incondicionada, pública condicionada. As exceções que tornam a ação pública incondicionada estão no parágrafo 4º. Olha lá. Somente se procede mediante representação. Beleza, pública condicionada. Com exceção, salvo, nos casos do parágrafo 1º, inciso 4, olha lá, parágrafo 1º, inciso 4, quem instala ou utiliza estação ou aparelho radioelétrico sem observância de disposição legal. No caso do indivíduo que monta lá uma estação de rádio sem autorização. Essa é pública incondicionada, tá? E o parágrafo 3º que eu acabei de falar, quando o agente é funcionário de uma das empresas e está usando lá de forma indevida ou a telefonia, a radiocomunicação, o telégrafo e etc. A objetividade jurídica, classe, pune-se aquele que, tomando conhecimento do conteúdo da comunicação telegráfica, radioelétrica, dirigida a terceiro ou da conversação telefônica entre outras pessoas, indevidamente, sem autorização, divulga, leva a conhecimento público. Então você não pode ter acesso à comunicação alheia e se tiver por um erro, que eu nem sei, porque em casa eu nem tenho telefone fixo, só no escritório. Em casa eu só uso celular. Desnecessário o telefone fixo em casa. A pessoa quer falar comigo, liga no meu celular. Quer falar com a Dani, liga no celular da Dani. Então, não tem necessidade, né? O sujeito ativo, a mesma coisa do artigo anterior, é crime comum, qualquer um pode praticar, com exceção do parágrafo 3º, que aí o crime é próprio porque quem comete são agentes funcionários daquelas empresas citadas no parágrafo 3º. A vítima pode ser qualquer pessoa, aí é qualquer pessoa como vítima, em regra, os interlocutores, os indivíduos que estão interlocutando ali, que estão falando, né? O elemento subjetivo do tipo é o dolo, não é esse delito na forma culposa, mas, que eu falei, se culposamente você entra numa conversação alheia, você tem que sair imediatamente, até pedir desculpas e desligar, porque se você ficar lá, você pode estar cometendo delito, que aí deixou de ser culposo e se torna doloso. A consumação é no momento em que ocorre a divulgação ou transmissão da comunicação a outrem, ou a sua utilização abusiva. Trata-se de crime material. Então aqui tem que provar que aquilo causou um prejuízo aos indivíduos envolvidos, tá? Por isso que a regra lá é crime de ação penal pública condicionada. As exceções são de ação penal pública incondicionada. A tentativa é possível, porque é um crime plurissubsistente. Imagine que o indivíduo está subindo lá no poste, na hora que ele vai acessar, alguém, um encarregado ou alguém percebe e o interrompe antes dele acessar. Seria uma tentativa. Difícil constatação, porque
porque ele pode alegar que ele estava testando as linhas e difícil, mas pode ocorrer. Lei 9.099, é possível o artigo 61 da referida lei no caput, né? E no parágrafo 3º, artigo 89, tá? No caput, no parágrafo 1º, artigo 61, crime de menor potencial ofensivo. Até o parágrafo 1º. Mesmo no parágrafo 2º ainda é crime de menor potencial ofensivo. Por quê? Porque se aumentar a metade, vai ficar 45 a 9 meses, continua sendo crime, que a pena máxima é inferior a 2 anos. Então, para recapitular, do caput até o parágrafo 2º, aplica-se o artigo 61 da Lei 9.099, certo? Já no parágrafo 3º, que a pena é de 1 a 3 anos, aplica-se o artigo 89 da lei, que é o artigo que define a Lei 9.099, que define os crimes em que se permite a suspensão condicional do processo, tá certo? O que mais aqui? Tá. O parágrafo 2º, nós já falamos, aumenta-se da metade se há dano para outro, já tínhamos falado já, tá bom? O artigo 152, classe, ele fala da correspondência comercial, porque existe a correspondência pessoal, mesmo num comércio, mesmo numa indústria, mesmo numa empresa, existe a correspondência comercial, aquela que vai em nome da empresa. Por exemplo, o meu escritório chama-se Omnis Advocacia. Então pode ir uma correspondência para Omnis Advocacia, ela é uma correspondência comercial, ou pode ir para o Dr. Vitor, para a doutora Bruna, para o doutor Leonardo, para a doutora Vânia, para a doutora Kátia, para a doutora Cíntia, para o doutor Alexandre, e vários lá, doutor Fernando, doutor Ricardo, tem vários lá, são 16 salas, tem 14 salas alugadas, então cada sala tem 2 advogados, 3 advogados, então tem, graças a Deus, tem um pessoal bacana lá, um time bom, né? E lá as correspondências podem ir individuais, e aí eu não posso abrir, por exemplo, uma correspondência para o doutor Ricardo, porque ela é uma correspondência pessoal e não comercial. Aqui nós vamos falar nesse tipo da correspondência comercial, tá certo? Olha lá. Artigo 152. Abusar da condição de sócio ou empregado de estabelecimento comercial ou industrial para, no todo ou em parte, desviar, não deixar a cartinha chegar, sonegar, esconder, subtrair, guardar na roupa e ir embora, ou na bolsa, ou suprimir a correspondência, deixar de entregar a quem de direito. Ou ainda revelar a estranho o seu conteúdo. Olha as condutas, também é um tipo penal misto alternativo. Tem vários verbos, tá? Mas aqui, ou eu vou ser sócio, ou eu vou ser empregado. Então não é um tipo penal comum. Ou eu sou sócio, ou empregado. Tá? Detenção de 3 meses a 2 anos. Crime de menor potencial ofensivo também. Parágrafo único. Somente se procede mediante representação, ação penal pública condicionada, que eu havia falado lá atrás. Ação penal pública condicionada quando a ação penal, ela não depende, depende de representação do ofendido. O ofendido tem que representar, pedindo aí seja instaurado lá o inquérito e representar para que aquele inquérito tramite, tá certo? Objetividade jurídica. Aqui, qual que é o objetivo? Por que foi criado esse delito? Para tutelar, para proteger o sigilo da correspondência comercial. Não da correspondência comum, mas da correspondência comercial. O sujeito ativo aqui somente pode ser praticado pelo sócio ou empregado do estabelecimento comercial ou industrial, remetente ou destinatário. Então aqui é um crime próprio e não um crime comum. Não é qualquer pessoa, mas se for qualquer pessoa, vai para o delito anterior, mesmo sendo correspondência comercial. Aqui é somente o sócio ou o empregado daquela empresa, tá? Sujeito passivo, a vítima, é o estabelecimento comercial ou industrial, remetente e o destinatário, ou destinatário. A vítima aqui é o estabelecimento comercial que mandou a correspondência
ou aquele que é o destinatário que iria receber. Tanto faz um quanto o outro, os dois são vítimas, tá? Elemento subjetivo do tipo, somente o dolo. E aí não tem como, porque está o nome da empresa lá, não tem como você confundir com o seu nome. Você abre se você quiser ou se você tiver autorização ou for o destinatário daquela correspondência, tá certo? A consumação dá-se com a concretização de uma das condutas do tipo lá, que está lá, as condutas, né? Conduta de desviar, sonegar, subtrair ou suprimir a correspondência, ou ainda revelar a estranho, abusando da condição de sócio ou de empregado. A tentativa ela é admissível, mas é difícil constatação, a não ser que você pegue a pessoa na hora que ela vai lá fazer um dos verbos e interrompa, mas é difícil. A ação penal, então, ela é pública, condicionada à representação, e a Lei 9.099 é aplicável o artigo 61 da lei, ou seja, é um crime de menor potencial ofensivo. E aqui não tem exceções, tá? É só crime de menor potencial ofensivo também. Para terminar essa primeira parte, eu vou falar do artigo 153, que é divulgação de segredo. Divulgação de segredo. Como tem gente fofoqueira no mundo, o legislador criou um crime para quem divulga segredo. Olha que interessante, tá? Artigo 153. Divulgar alguém sem justa causa. Porque se tiver um motivo, uma justa causa, beleza, não há crime. O crime aqui tem que ser a divulgação banal, sem justa causa. Divulgar alguém sem justa causa, conteúdo de documento particular ou de correspondência confidencial de que é destinatário ou detentor e cuja divulgação possa produzir dano de outrem. Vocês viram? Então, divulgar alguém, qualquer pessoa, sem um motivo próprio, sem justa causa, conteúdo de documento particular ou de correspondência confidencial de que é destinatário ou detentor. Então é a pessoa que é o destinatário ou detentor. Ela recebeu, ela não pode sair divulgando o conteúdo daquela correspondência confidencial ou do documento particular que ela teve em mãos. Não pode, é crime, tá? E cuja divulgação possa produzir dano a outrem. Então, esse crime também, ele é um crime que exige aí a comprovação do dano no caso concreto, tá? Esse crime também exige a comprovação do dano no caso concreto. Mas olha a pena do delito: detenção de 1 a 6 meses ou multa. Então aqui também é um crime de menor potencial ofensivo. Parágrafo 1º-A, que é um parágrafo que foi inserido depois para mudar totalmente o contexto. A pena era pequenininha, agora a pena grande, 1 a 4 anos, a mesma pena do furto. Não cabe o 61, mas cabe o artigo 89 da Lei 9.099. Olha o que diz o parágrafo 1º-A. Divulgar, sem justa causa, informações sigilosas ou reservadas, assim definidas em lei, contidas ou não nos sistemas de informações ou banco de dados da administração pública. Aqui é o funcionário público que divulga as informações contidas no banco de dados da Prodesp, por exemplo, em São Paulo. Professor, mas por que ele faria isso? Por qualquer motivo. Por mera banalidade ou mesmo para que alguém obtenha vantagem econômica, tá? Detenção de 1 a 4 anos e multa. Então aqui não cabe o 61, aqui cabe o artigo 89. Parágrafo 1º. Somente se procede mediante representação. Então o delito é um crime de ação penal pública condicionada. Agora o parágrafo 2º traz uma exceção. Olha lá. Quando resultar prejuízo para a ADM, para a administração pública, a ação penal será pública incondicionada. Então, se houver prejuízo, a ação penal será pública incondicionada. Objetividade jurídica aqui, classe, tutela-se a inviolabilidade dos segredos. Se é um segredo, a pessoa não pode divulgá-lo, tá? Segredo que ela recebeu através de uma correspondência ou de um documento.
O sujeito ativo é o destinatário do documento particular ou da correspondência confidencial, assim como o detentor. Tanto o destinatário quanto aquele que efetivamente recebeu, ficou ali, segurou, ele deixou no sigilo, fala, guarda para mim, é sigiloso, não passa para outra. Esse também responde pelo delito. A vítima é o titular do segredo, ainda que não seja o autor ou remetente do documento, porque às vezes o segredo ele é de outra pessoa transmitido para uma outra pessoa, tá? Um terceiro tem um segredo, o primeiro manda a correspondência para o segundo falando do terceiro, contando o segredo com autorização do mesmo. Então ele também pode ser vítima porque ele não autorizou essa divulgação. O elemento subjetivo do tipo é somente o dolo, não há esse delito na forma culposa, somente na forma dolosa. A consumação é um crime, eu tinha falado crime material, desculpem, não é material, é o sono. É um crime formal, independente do resultado danoso, já está configurado o delito. A única diferença, que por isso que eu confundi, não lembrava, é que quando resultar prejuízo à administração, o prejuízo demonstrado, aí seria uma conduta material. A ação penal é pública e incondicionada. Mas fora isso, qualquer outra das modalidades, a ação penal será pública. Desculpem, o crime será formal, não depende da comprovação do resultado naturalístico. A tentativa é admissível, no momento que ele vai lá divulgar, ele é surpreendido e não consegue, tá? Entendo que na forma verbal é impossível, porque falou já era. Na forma escrita, talvez, ou tentando passar para alguém e o detentor, ou o dono, ou o remetente ou destinatário pegam da mão, aí seria uma tentativa. A ação penal ela é pública condicionada, né? Claro, com exceção se for a vítima a administração pública, que aí a ação penal será pública incondicionada, e a Lei 9.099 é aplicável o artigo 61 da lei. O artigo 61 da lei é o que se aplica aqui. Primeira parte da aula paramos aqui, lembrando aos senhores que sempre poderão fazer questionamentos. Eu vou falar isso sempre no início da aula. Eu passei a matéria, teve um questionamento, assistimos o vídeo, eu paro ali naquele momento, é só escrever professor ali, eu paro naquele momento, e aí nós vamos responder, tirar as dúvidas, depois continuo, não tem problema nenhum, tá bom? Obrigado por enquanto, até daqui a pouco.